Chegou a hora da gente dar mais um pouquinho de vida para os nossos efeitos, adicionando mais um tipo de mídia, né? A gente já teve o design, o motion e agora a gente vai adicionar o som. Vamos entender como o som funciona dentro do Spark, como usar a maioria dos patches de som também e também, né, ver as limitações e coisas assim, até entender por que que não é tão utilizado neste módulo aqui, onde a gente vai falar de áudio e música. Então, para a gente entender, né, primeiramente, como usar o áudio, a gente tem que entender qual o formato de áudio que o Spark aceita. Repara que eu falei formato no singular, porque atualmente, né, quando eu estou gravando hoje, dia 27/6 de 2022, na versão 140 do Spark, ele só aceita um formato, que é o .m4a. Esse é um formato de áudio leve, tá? Um formato de áudio para coisa mobile, para alguns tipos de jogos, alguns tipos de aplicativo, justamente para ser leve, tanto para rodar, né? Então ele tem uma performance legal, como também no peso, né? Lembrando que os nossos filtros tem que ter até 4 megas, então faz sentido esse formato leve. Eu não acho que faça tanto sentido não aceitar os outros também, até porque os outros têm mais qualidade, coisas assim. Daria para usar em momentos específicos, porém, a gente tem pelo menos esse aí e ele é leve, né? É melhor do que ter, por exemplo, um formato só e ser um formato pesado. Então, a gente tem esse formato M4A, mas não é somente o formato M4A. Ele tem que estar também em mono, ou seja, para quem não sabe a diferença de mono e de estéreo, o estéreo é quando a gente tem dois canais de áudio, que é o comum, né? Que é áudio da esquerda, áudio da direita, e você pode controlar o que sai na esquerda, o que sai na direita, o que fica mais baixo na esquerda, o que faz na direita, dá aquela sensação de áudio 3D. Dentro do Spark a gente não tem como usar esse tipo de áudio, só áudio mono, que é com um canal de áudio só. Aí você fala, quer ver, eu só vou ouvir de um lado? Não, você vai ouvir dos dois, mas você vai ouvir exatamente o mesmo som nos dois canais. Não dá para fazer essa brincadeirinha aí de áudio 3D. Então, essa é a primeira configuração. Ele tem que ser mono e a frequência de 44,1 kHz, né? Que é o tipo de frequência. Eu não vou ficar explicando isso para quem é produtor de áudio, já vai saber de letra isso aqui. Para gente que não é, eu vou ensinar uma maneira prática de converter que funciona legalzinho. E eles recomendam lá que a gente use 16 bits de resolução, mas a gente pode usar até 64, que é o que eu geralmente uso. Eu vou mostrar também para vocês, beleza? Então, esse é o formato. Lembrando que vocês podem ver essas informações lá no site do Spark também. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui, ó, Importing Audio Clips. Ele tem todas essas configurações. Eles têm outras dicas aqui. E eles mostram também que a gente tem áudios prontos aqui na nossa Asset Library. Então, quando eu venho aqui, ó, em Music and Sound, a gente tem vários áudios aqui que são gratuitos para a gente usar, livres de direitos autorais. Aliás, tem direitos autorais, mas a gente é permitido usar, porque o Facebook licenciou para a gente. Então, a gente tem até alguns sons que são bem úteis para jogo, por exemplo, um som de laser, tem coisas desse tipo, tá? Que são sons bem pequenininhos, né? São mais efeitos sonoros do que músicas em si. Deixa eu ver se aqui. Ó, vou mostrar para vocês esse. Deixa eu aumentar o volume aqui. Olha só. Então você vai fazer, por exemplo, uma pontuação no seu jogo, que é uma moedinha ou algo assim, ou apertar. Você já tem alguns sons, ó. Alguns sons prontos aqui que podem ser bem úteis mesmo, ó. E esses aqui já estão convertidos no formato certinho para a gente usar, mas se você tiver que usar algum som específico, alguma música específica, eu vou ensinar para vocês a como converter aqui de maneira prática na próxima aula. Mas de introdução aqui para a gente entender o formato e etc. É isso, tá? Então bora lá para a próxima aula. Então vamos lá. Para converter, a gente tem um site gratuito que é o onlineaudioconverter.com. Então tá o link aí na tela para vocês verem.
Me lembre de colocar aí embaixo na descrição, se eu não coloquei, comenta aí na Qify que eu coloco o link também para ficar mais fácil para todo mundo usar. E esse site é muito fácil de usar e ele converte rapidão do jeito que o Spark aceita, muito mais fácil sem ter que você ficar selecionando as opções todas as vezes. É muito rápido mesmo. Então vamos entrar nele aqui. Antes disso, eu baixei um áudio de exemplo, ó, que é esse aqui, ó. Tá vendo? O áudio do EPA, ele está em MP3 e a gente vai usar ele como exemplo para converter aqui. Essa aqui é a tela inicial, né, do Online Audio Converter, muito simples, ó. Ele está aqui em passos 1, 2 e 3, onde o primeiro a gente seleciona os arquivos, ou seja, você pode converter vários de uma vez, e você pode tanto clicar aqui e selecionar, como arrastar, que é bem rápido, ó. Cliquei aqui, arrastei, ele aceita arquivo do Google Drive também. Essa ferramenta é muito boa, viu? E é gratuita. Aí a gente tem os formatos aqui, inclusive tem mais além dos que tem aqui, né? Você pode usar para outros projetos, mas aqui para o que a gente quer fazer, que é o M4A, você já vê que ele é um dos primeiros aqui, e a gente tem a qualidade, né, que são os bits. Lembra que eu coloquei lá que pode ser de 16 até 64? Eu posso vir aqui, ó, descer para 64 e ele já está em mono. Ele, se eu converter assim, ele já vai funcionar no Spark. Vamos testar? Eu vou vir aqui, ó, converter. Ó, já me dá o link para download. Aí eu posso pegar ali o arquivo. Ele já baixou ali, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Tá com nome gigantesco, é só a gente renomear, mas a gente tem o arquivo .m4a. Aí para a gente comparar já, né? Por que que o Spark usa esse formato? Olha só, o MP3 está com 63 KB e o M4A com 14 KB. E como eu falei para vocês, né? Eles recomendam lá que a gente use 16, que é com uma qualidade menor. Então se eu vier aqui, ó, na configuração, vocês viram que eu voltei de novo. Eu posso vir aqui em configurações avançadas. Aí na taxa de bits aqui, que é onde tem os 64, né? A gente pode botar 16, que é o mínimo, ok? E aqui, ó, 44,1 kHz lá, que eu mostrei para vocês. E o canais é onde a gente escolhe se é mono ou se é estéreo. Então, como a gente quer um canal só, a gente bota um. E aqui dá para inverter, fazer fade in e tal, direto daqui se você não manja de edição de áudio, tá? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui, 64. Vou mudar para 16. E eu vou converter para a gente comparar também o tamanho do arquivo. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem um arquivo com 16 kbps e olha a diferença de tamanho para o MP3, que já estava maior, 63, 14 e aqui 6 KB. Vamos ouvir esse áudio? Opa! Você viu como que perdeu a qualidade, né? Vamos ouvir o primeiro que a gente converteu. Então, eu sempre uso o 64 porque ele mantém muito mais a qualidade. O 16, a não ser que você esteja usando um áudio que seja simples, né, como aquele barulhinho da moedinha, algo assim, um áudio que tenha música, que tenha instrumentos, detalhes, etc. Sempre usa 64. Vai usar um áudio simples, aí usa 16, que aí você economiza espaço no seu filtro. E agora vamos ver se o Spark é compatível com esses formatos? Vamos aqui, ó. Então estou com um projeto qualquer aberto aqui. E ó, se eu arrastar o MP3, não acontece nada, porque não é compatível, ó, não dá. Se eu arrastar o nosso primeiro em 64, funcionou normal, posso até dar play aqui para testar. Opa! Funcionando normal. E o nosso de 6 KB também. Ó. Opa! Funcionando normal, tá? Então, essa é uma forma de converter, mas é óbvio, né? Se você for um produtor de áudio, se você for um DJ, alguma coisa, algum editor de vídeo que manje aí também de edição de áudio, você pode renderizar e criar o áudio já direto nesse formato. Se vocês quiserem estudar sobre isso também, tem programas gratuitos aí para quem está começando, né? O Audacity, etc. Uma coisa que eu recomendo também, aqui ó, a gente tem informações de faixa. Que a gente não tem como, mas dependendo do conversor que você for usar, você consegue cortar o áudio. E aí faz sentido você cortar essas partes que não tem nada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu gráfico do áudio, você vê que eu tenho tudo isso aqui, né? Olha só.
Tenho todo esse pedação aqui, ó, sem áudio nenhum. E eu tenho todo esse começo aqui sem áudio nenhum. Eu recomendo que vocês cortem isso usando um editor, pode ser o Audacity, pode ser até o Premiere, tá? Corta isso aqui, por quê? Porque senão, sempre quando você fizer suas lógicas aí no seu filtro, você vai ter que contar com esse espaço que não tem som. Você tem que usar delay, coisa assim. Se ele tiver cortadinho certinho, não vai ter problema, tá bom? Então essas foram as dicas aí para conversão. Agora a gente já vai começar a entender como isso funciona na nossa lógica de programação ali, visual, com os patches, etc., dentro do Spark. Então, é isso aí. Bora lá para a próxima aula. Então vamos lá. Como que funciona, né? Como que funciona áudio em geral dentro dos filtros? Aqui vai ser mais um bate-papo mesmo. Eu vou explicar para vocês por que que não é tão usado e como que funciona, que daí um já meio que responde o outro, tá? Dentro do Spark a gente tem como usar os áudios, né, através de speakers, que são como se fossem alto-falantes virtuais. A gente decide o que cada um vai tocar, a gente consegue definir o volume de cada um. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Só que a gente tem um problema na hora de usar esses áudios em filtros, que é o seguinte: o Instagram, ele não é um aplicativo muito otimizado para Android, não é. Para iPhone ele já não é tão otimizado assim, mas para Android especificamente ele não é. E aí o que que acontece? O iPhone e muitos outros celulares aí, muito bons, né? Tem um cancelamento do próprio ruído no microfone. Como que funciona isso? Eles têm vários microfones no celular, então ele sabe, através de um microfone, que determinado áudio está saindo dele mesmo. E aí o que que ele faz? Ele cancela esse áudio usando aquele microfone, e aí ele cancela que o celular grave o próprio som. Só que isso funciona dentro da câmera do celular, do aplicativo oficial, etc. Quando a gente vai para o aplicativo do Instagram, ele não consegue fazer isso. E aí o que que acontece? Se o áudio do celular e o áudio do microfone ficar ativado, ele vai tocar e vai gravar o próprio áudio e vai ter um efeito de microfonia, vai ficar uma bizarrice, que ele vai ficar se gravando enquanto tá saindo o som dele mesmo, vai ficar um som duplicado, uma zoeira. E aí eles não conseguiram resolver esse problema. E qual foi a solução que eles trouxeram? O usuário só vai ouvir o som do filtro depois que o story estiver gravado. Ele vai gravar, vai estar tudo mudo, e depois que ele acabou de gravar, ele vai ver o resultado, e aí o resultado está com som. Qual que é o problema disso? O problema é porque tem experiência que a gente quer que o usuário ouça enquanto ele está tendo a experiência, só que ao mesmo tempo a gente quer ouvir a reação dele, né? Vamos supor que a gente quer fazer um karaokê, por exemplo, onde a gente quer ouvir o que a pessoa está cantando e a pessoa tem que ouvir o instrumental da música para cantar no ritmo. Não tem como fazer, pelo menos até então eles não encontraram uma solução para isso. E tem uma maneira de fazer com que o áudio toque durante a experiência, que é o quê? Deixando o microfone mudo. Ou seja, você cancela que o celular grave o som ambiente, o som da pessoa falando, etc., para que ele possa tocar o som, porque daí ele não vai se gravar duas vezes, que o microfone vai estar desativado. Então, esses, né, além do outro que eu já vou falar, são um dos motivos de que a gente não vê tanto por aí, porque a maioria das experiências que a gente pensa, a gente quer que o usuário ouça durante a experiência e a gente não quer que o microfone fique mudo. É por isso que você não vê muito por aí. E a outra coisa é que áudio é pesado. A gente testou ali com um áudio de 1 segundo e tal. Ele ficou ali com 60 KB, 20 KB e tal. Mas se você for colocar uma música inteira, por exemplo, muito fácil mesmo passar de 1 mega. Então acaba que fica inviável de usar, porque fica muito pesado. E às vezes o usuário nem ouve e tal, e etc. Então, quando que eu recomendo usar áudio? Para jogo, principalmente, tá? Porque não necessariamente a pessoa que está jogando precisa ouvir o áudio. Mas depois a outra pessoa que for assistir o Stories, talvez seja mais interessante ela ouvir com áudio. E por aí vai, tá?
Outra coisa que eu recomendo também é usar o próprio áudio do microfone da pessoa. Todos os patches que a gente tem para usar de interação com os áudios de música, etc., a gente pode usar com o som do microfone da pessoa. E aí não tem problema, porque ela vai estar se ouvindo, né? Mas ela só vai ouvir o efeito também depois que ficar pronto, mas até aí normal. Mas a gente pode deixar a voz mais fina, a gente pode deixar a voz mais grossa. E também a gente pode fazer acompanhar as batidas, etc. Se a pessoa estiver numa festa e for gravar um stories, ele vai acompanhar as batidas, a gente pode manipular isso também. E também, né, algumas coisas como o Reels. Se você fizer um filtro para Reels, o Reels ele dá a possibilidade de você narrar por cima do vídeo. Então, pode ser uma proposta interessante também. Fiquem ligados aí, né? Me sigam no Instagram, entrem no Discord, no meu Telegram, etc. Eu sempre posto notícia que há pouco tempo aí saiu vários patches de áudio. Eu acho que eles estão cientes desse problema. Em algum momento algumas coisas vão mudar e a gente e nós vamos ter aí melhorias. Mas até então é isso que a gente tem. Eu acho bom avisar, eu acho bom você estar craque nisso, porque muito provavelmente algum cliente vai ir atrás de você querendo algo assim. Então, quanto mais você souber, melhor você vai conseguir, às vezes, até convencer ele de fazer algo diferente, tá? Uma coisa também que é legal de falar, eu não sei qual é o padrão disso exatamente, mas no geral, os áudios, mesmo que você deixe o microfone mudo, eles só começam a tocar depois que você começa a gravar um stories. Então a pessoa é obrigada a começar a gravar um stories para ouvir o áudio. Em alguns momentos isso não acontece. Eu sei explicar quando? Não sei, tá? Parece que é um bug do próprio aplicativo. Eu não sei direito o que que é. Às vezes, se o celular está no silencioso também, ele não toca de jeito nenhum. A pessoa tem que tirar o celular do silencioso. Mesmo com o volume de mídia tá alto, ele não vai. No iPhone é assim, você tem que apertar o botãozinho lá em cima do alto-falante. Às vezes você aperta, não vai. Aí você tem que tirar o silencioso, ele vai. De fone de ouvido, eu sei que ele vai também direto. Geralmente, quando você está com fone de ouvido, ele toca o áudio direto, sem nenhum problema. Mas é uma questão também de teste, tá? Mas aqui é meio que já para preparar para vocês que filtro com áudio vai dar problema, vai dar trabalho. Então, cobrem por isso e deixem também seu cliente ciente disso, que é um problema. Eu sempre incentivo a não usar áudio em filtro, a não ser que seja 200% necessário ou que ele seja interativo. Se não for interativo, eu não recomendo usar, vai dar só trabalho e ninguém vai curtir a experiência. Belezinha? Então, acho que é isso. Eu vou mostrar agora alguns elementos ali que a gente usa com áudio dentro do Spark, para depois a gente já botar a mão na massa e ver os exemplos na prática. Belezinha? Então é isso. Vamos para a próxima aula. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o speaker. Os speakers são o que faz tocar os sons no nosso filtro. Inclusive, até os sons que a gente faz usando o microfone saem através dos speakers. E a gente pode criar vários e vários e vários speakers, tá? Vou mostrar só onde que ele fica, etc. Aí depois eu explico como é que usa ele, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui no Spark, ó. Eu venho aqui na minha cena, né, onde eu adiciono os objetos, e dentro da lista de objetos a gente tem o speaker. E aí o speaker, ele funciona aqui, né, de maneira como se fosse um objeto aqui, mas ele não tem visibilidade física, tá? Ele não tem mesmo. Ele só tem, né, para a gente organizar aqui dentro da hierarquia, eu posso até jogar aqui fora junto com o microfone, posso jogar dentro no microfone, não tem problema nesse sentido, tá? Tudo certo. Aí ele tem a entrada aqui de audible, que é como se fosse um visible, só que para saber se ele vai ser audível ou não. Por algum motivo, tá? Vou colocar a minha cara aqui para vocês verem que eu tô falando, que eu tô fazendo gestos. Por algum motivo ele não tem entrada para a gente deixar audível ou não por patch. Eu não sei por que que não tem, mas se você colocar os speakers dentro de um new object, jogar ele dentro e ativar e desativar a visibilidade dele, ele funciona como se eu estivesse ativando e desativando o Audible.
Então você pode, por exemplo, deixar um som mudo com screen tap usando o Visible do NewObject, tá? Dá para fazer isso. Por que que não dá? Não sei. Vai dar um dia? Não sei também, mas eu espero que sim. Aí a gente tem a entrada de áudio. Você vê que o meu arquivo está ali, mas mesmo assim ele não aparece aqui para colocar. A única coisa que eu consigo pôr direto é o microfone. E colocando o microfone direto assim, a única utilidade que a gente tem é de manipular o volume do microfone, que é o que vem logo abaixo aqui do áudio, né? Mas ele tá com none, não aparece ali porque ele precisa ser colocado com patches, um player, para a gente decidir como que esse áudio vai ser tocado. Né? Então pode ser para uma entrada de pulso, pode ser quando abre o filtro, pode ser de várias maneiras, mas a gente precisa definir isso. Não dá para você colocar aqui e esperar que ele fique tocando. Até se ficar em looping, a gente tem que colocar via patch, tá? E aí, colocou via patch, liga aqui. Até se eu vim aqui no external source, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não acontece nada. Então, vamos deixar em on aqui por enquanto. E a gente tem aqui uma opção de volume que também dá para a gente controlar por patch. E aí a gente tem um Enable For, porque daí a gente pode colocar um som para funcionar somente na câmera frontal, na câmera traseira. E as tags de render pass que para som eu não sei como ela funcionaria, mas ele está aqui, tá? Então é basicamente isso que o speaker faz. A gente vai usar ele na prática, mas só para dar uma introdução aqui para vocês, beleza? Então, vamos para a próxima aula. A gente já falou de speaker, agora vamos falar do microfone, tá? O microfone, ele também se comporta como um objeto lá dentro do Spark, porém, a gente não pode criar vários microfones, tá? O microfone, ele já vem criado em qualquer projeto que você abrir, inclusive você não consegue nem excluir ele, ele fica ali automaticamente. Isso vai atrapalhar algum projeto? Não. Ele só vai atrapalhar se você fizer alguma coisa com ele. E ele tem muito pouquinhas opções que são bem simples de entender, né? Então a gente tem ali a primeira que é a Disable Mic. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que deixar o microfone mudo caso você queira que a pessoa ouça o áudio enquanto ela está gravando stories? Para isso acontecer, você tem que vir aqui na opção de microfone e desabilitar o microfone. Fez isso aqui, a pessoa vai passar a ouvir o áudio. O que que é uma pena? Não tem como controlar isso via patch e nem de jeito nenhum. Então, ou seu filtro vai ser mudo ou ele vai ter microfone. Não tem como você alternar isso, né? Seria legal se a gente pudesse alternar e aí a pessoa decidia se ela queria ouvir ou não durante, mas infelizmente não tem como. E a gente tem aqui um preview. O preview, a gente pode fazer duas coisas, tá? A gente pode usar o próprio microfone que a gente tem conectado no computador. Ele não deixa você escolher o microfone aqui, então vai ser o microfone que está como o microfone padrão do seu PC. Você vem nas configurações de áudio, define um padrão, vai ser o que ele vai colocar aqui. Então eu vou colocar para vocês ouvirem, ó. Ele vai dar ok, blá blá blá. Hello, hello. Tá vendo que não tá saindo som nenhum? Por quê? Porque a gente não criou nenhum speaker. Então, se eu criar um speaker aqui, colocar um microfone. Alô? 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 Agora vocês estão me ouvindo duas vezes. Se eu tirar o Audible aqui, ó. Ó. Ha. Ah, não. Tá funcionando. Acho que era o meu. Ah. Por algum motivo, o Audible, ó, não funciona. Tá vendo? Mas, ó. Ah. Bugado totalmente. Deixa eu botar ele dentro do object. Alô, alô. E o microfone eu nem consigo tirar do lugar. Então aqui é um preview. Só se a gente for testar, é mais prático do que você ficar mandando pro celular toda hora. E você pode também, se você não tiver o microfone, ou se você for testar, por exemplo, a voz do seu cliente ou alguma coisa assim, sei lá, o cara faz beatbox. Você pega um som dele, coloca aqui, ó, converte para M4A, e aí você pode usar ele como preview aqui. Vamos ver? Olha lá.
Aí ele vai ficar tocando em looping, tá? Então você pode usar. Ó, dá um delete all files aqui. Beleza. Você pode. Que quando você coloca ali o arquivo, ó, aí ele fica disponível aqui. Você pode colocar vários, inclusive. E depois você pode deletar também os arquivos de preview, ok? Mas é basicamente isso, né? E aí ele também vira um objeto de áudio quando a gente joga ele aqui no Pet Editor. Ele tá vendo que ele tem uma saída de áudio? Tanto que se eu pegar meu speaker aqui, ó, eu posso ligar ele direto, tá bom? Então é basicamente assim que ele funciona. Lembrando, né, se você quiser que a pessoa ouça suas músicas, essas coisas, você tem que desativar ele. Se você quer que elas ouçam durante a experiência. Se não tem problema ouvir só depois que o story ficar pronto, aí você não precisa deixar o microfone mudo, tá? Guardem essa informação. Guardem. Entendeu? Não entenderam? Volta, ouve de novo, tá? Então é isso, né, do microfone. E agora a gente vai começar a ver os patches aí de áudio, como montar uma coisa simples, como dar play, pause, etc. Vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Bora lá? Então vamos montar uma lógica simples aí de áudio, onde o áudio toca com o toque na tela, né? Vou explicar como funciona os controladores ali, rapidão, para aí a gente ir vendo os modificadores de áudio, efeitos de áudio e etc, tá? Então, como que funciona, né? A gente consegue fazer áudio de três maneiras: áudio do microfone, áudio de um arquivo ou um áudio do Instagram Music. Esse tem algumas limitações, eu vou falar sobre ele mais para frente, mas vou mostrar como é que se aplica ele aqui, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Estou aqui com um projeto limpo, tá? Só lembrando que quando a gente faz esses arquivos aqui, na última aula do módulo, eu sempre coloco um zip lá para vocês baixarem tudo, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o nosso arquivo de áudio, que eu posso vir tanto aqui, né? Importar from computer ou Ctrl I, que geralmente não funciona, mas está ali, né? Como o Ctrl L, não funciona. Ou a gente pode clicar aqui e a gente vai pegar aquele que a gente converteu como exemplo, que é o nosso WEPA, ok? Aí, o que que a gente tem como opção direto no arquivo de áudio? Eu tenho esse aqui, ó, ADD Multiclip Patches. Se eu clicar ali, é um atalho para mim criar um player simples de áudio, que é um player onde não importa quantas vezes eu tocar, né, apertar o pulse aqui, ele vai tocar para mim o áudio. Então, ó, se eu botar aqui Screen Tap, Multiclip, ó. Opa! Opa! Tá saindo aí para vocês? Para mim não tá saindo. Deixa eu ver. Opa! Tá? E aí, essa é uma maneira rápida de fazer. Mas como que a gente faz então para fazer isso aqui do zero? Vamos lá. Então, importamos o arquivo, deixa eu apagar esse speaker e vamos começar do zero. Qualquer áudio que eu for tocar ou for manipular, como por exemplo no microfone, como eu disse para vocês, precisa de um speaker. Então eu vou criar aqui o meu primeiro speaker, ele vai estar com o nome de speaker 0, vamos chamar ele de WEPA, tá? Você pode renomear ele, organizar ele aqui onde você quiser. E aí ele vai ter a entrada aqui de áudio, e é ela que vai ser o final da nossa lógica, tá? E o começo da nossa lógica vai ser o nosso arquivo de áudio, que pode ser também o microfone e pode ser o Instagram Music, tá? O Instagram Music não vai estar funcionando aqui, justamente porque ele só funciona no Instagram, então você vai ter que ir lá nas plataformas desativar o Facebook e aí você pode usar o Instagram Music aqui. O microfone e o arquivo de áudio, são praticamente a mesma coisa, né? Eles têm uma saída de áudio aqui. Qual que é a diferença? O microfone ele já funciona como um áudio final. Então eu posso colocar ele direto no meu speaker, por exemplo. Mas o meu arquivo de M4A não. Por quê? Porque ele precisa de um player, que é algum gatilho que vai fazer ele tocar. Senão, eu não consigo colocar ali. Já o Instagram Music eu consigo botar direto. Mas o Instagram Music ele tem uma diferença
também, que é que ele tem uma entrada de áudio. O que que é essa entrada de áudio? É o áudio que a gente tocaria se o usuário não escolhesse nenhuma música. Então, vamos supor que o usuário não escolheu nenhuma música, mas eu tenho uma música aqui dentro do meu arquivo. Aí eu posso vir aqui e colocar na entrada de áudio. Não posso colocar arquivo direto, porque é a mesma entrada que tem aqui, então também tenho que botar algum player, né? Mas eu posso colocar um microfone também. Então, a pessoa falar, se o efeito não for com o Instagram Music, ele vai fazer o efeito usando o microfone. É só botar aqui, tá? Então vamos montar primeiramente o player. Então vamos aqui, ó, nos patches, né? A gente tem a categoria de áudio aqui, eu vou falar de vários deles com vocês, obviamente os que eu sei, né? E vamos aqui, ó, no áudio player. Aí aqui no áudio player, ó, você vê que ele tem uma entrada de áudio clip, que é a mesma saída no meu arquivo M4A aqui, ó. Saída áudio clip, entrada áudio clip. E aí sim, eu posso ligar ele aqui e a saída que tem dele é a saída de áudio. Aí eu posso ligar o meu áudio no meu speaker, né? Vamos até chamar de WEPA speaker. Vocês lembrarem que ele é um speaker, né? Speaker em português é alto-falante, tá? Que fique claro. Então, a gente tem aí o áudio, mas ele ainda não está tocando. Por quê? A gente tem a segunda entrada do patch, que é a de controller, que seria o controlador, que é exatamente onde a gente vai configurar o gatilho do nosso áudio. Então, a gente tem duas maneiras de configurar esse gatilho, que são com o single clip controller e com o multi-clip controller. Qual que é a diferença desses aqui? O single clip controller, ele só tem uma linha de play e de pause. Como assim, Kevin? Se eu der play nele uma vez e der play de novo, ele não vai dar de novo. Ele vai dar uma vez só. É como se a gente tivesse só um arquivo aberto e tivesse dando play e pause. Então, para mim dar play nele duas vezes, eu teria que dar play, esperar terminar e aí dar play de novo. Então, ele tem as três entradas aqui de pulso, né, que são a play, stop e loop, onde eu posso ligar, por exemplo, o screen tap, ó. Vou dar aqui no play e vamos ligar no controlador do player. Vou clicar aqui. Opa! Até baixar o som aqui, eu acho que tá bem alto para vocês. Ó. Tá vendo? Cliquei, ele dá play. Porém, se eu clicar duas vezes, ó, que ele vai fazer? Ele vai interromper o que está tocando naquele momento e vai começar de novo e dar play de novo. O multiclip, você vê que ele nem tem o stop e nem o loop. Por quê? Porque uma vez que você deu play nele, ele vai. E cada vez que você dá play, é como se ele criasse um novo som por cima. Então vamos colocar aqui ó, o screen tap nele também. E vamos dar play, ó. Normal, agora fica vendo se eu clicar duas vezes. Tô clicando várias vezes. Entendeu? Então ele não tem como pausar, não tem como dar loop, mas ele tem como você colocar várias vezes. Quando que eu ligo um e quando que eu ligo o outro? Vamos supor, de novo, o exemplo da moedinha lá do Mario. Toda vez que ele pega uma moeda, faz um barulho de moeda. Não faria sentido quando eu pegasse uma segunda moeda, ele parasse o barulho da moeda de trás e começasse de novo para fazer o barulho de uma nova moeda. Faria mais sentido se ele tocasse várias vezes, porque daí a gente teria o som de blim 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 blim, ao invés de blim, 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 porque ele ficaria sendo interrompido o tempo todo. E para usar música em geral, né, se você ficar colocando a música uma em cima da outra, vários play, também não faz muito sentido. Então, essa é a diferença. E também para quando você precisa ou né, poder parar, quando você dá o stop aqui, ele para onde ele está, né? Então, parou o som, ou também de dar looping, né? Então, se eu vier aqui, ó, na opção de loop, ó, então, vendo? Toda vez que ele acabar, ele vai tocar de novo. Você vê que demora justamente por conta, né? Deixa eu dar um restart aqui. Justamente porque tem esse espaço vazio que eu falei para vocês cortarem, né? Então é assim que a gente usa áudio de maneira normal, né? Comum, aí com o gatilho de single clip, de multiclip. E aí, o Instagram Music, nessa hierarquia, ele poderia entrar, como eu falei para vocês, aqui
gente coloca o áudio aqui, que é o que tocaria se a pessoa não escolher uma música, e bota no final do speaker. E o microfone, né? Você pode ligar aqui também, ou ligar direto, se você quiser, tá? Não é obrigatório usar o Instagram Music. E uma coisa também, né? Se não ficou claro, você pode criar vários speakers. Olha só, um monte de speaker, um para cada coisa, tá? E você pode também usar no Option Picker aqui, né? Ele tem aqui, ó, entrada de áudio, onde eu posso colocar o quê? Audio clips. É audio clip que entra aqui? Ó, você já viu que deu um errinho ali, ó. Mas por que que deu errinho, Kevin? Porque aqui eu tenho uma saída de áudio clip e não de áudio. Então, para colocar várias opções de áudio, eu teria que fazer isto aqui, ó. No áudio player, bota a opção aqui, bota o meu audio clip aqui e coloco aqui. Aí sim, eu consigo ter várias opções de áudio para um speaker só. E o clipe, né, o controller, aliás, como ele é separado do player, eu posso colocar vários players com o mesmo controle. Ó. Então posso colocar aqui, por exemplo, vários players de áudio, certo? Um para cada opção do Option Picker. Ele está dando um erro ali porque não tem nenhum arquivo de áudio clipe aqui, ó. Aí, ó. Agora não deu erro, tá vendo? E aí eu tenho aqui, ó, várias opções que dão play com o mesmo controlador. Só vai mudar qual som que vai sair no speaker, tá? Então, uma dica rápida aí para vocês usarem vários áudios, mas tem muita coisa pra gente ver aqui ainda. A gente vai ver nas outras aulas deste modo. Eu vou deixar esse arquivo desse jeito aqui que tá? Vou até deixar o Instagram Music aqui. Vocês vão lembrar desses exemplos. Depois vocês baixem ele lá no final. Vamos para a próxima aula? Bora, bora! Agora vamos falar de uma opção aqui, até para já tirar da frente, que é a Instagram Music, que ela é uma opção que na teoria ela é muito legal, mas na prática mais ou menos. O que que seria o Instagram Music? Sabe quando você vai postar o Stories, aí tem o ícone de música lá, você pode escolher as músicas do Spotify para colocar nos seus Stories, que aparece o nome da música, etc. Ele deixa você colocar essa opção no seu filtro e você manipular essa música do jeito que você quiser, podendo adicionar efeito na música, podendo fazer essa música reagir, por exemplo, aumentar o tamanho das barras que tem na tela, aumentar o tamanho do seu olho, se você fizer uma deformação, por exemplo. Ele permite isso. Só que qual é o grande problema com essa opção? Por algum motivo ela é muito bugada, tá? Um dos motivos eu acredito que seja porque perfis comerciais têm limitação, né, de música no Instagram. Então eu já vi, por exemplo, algumas pessoas que não conseguem usar filtros com Instagram Music só porque tem o perfil comercial no Instagram. E um outro problema é que um monte de aparelho Android, e isso para mim é o que não faz sentido nenhum, porque eles conseguem usar o Instagram Music nos stories, mas quando a gente coloca num filtro, ele não funciona, ele não abre o filtro. Então, quando você decide usar o Instagram Music, você já está segmentando o seu filtro para apenas alguns usuários. No iPhone costuma funcionar normal, tá? No Android tem esse problema, então já tem essa noção. Não vai rodar em todo o celular. Ah, Kevin, o que que eu faço então? Não tem o que fazer, de verdade, tá? Então vamos lá. Estou aqui com um projeto em branco também, né? E nesse projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu já me adiantei aqui, é nas experiências, aqui nas capacidades, a gente tem que tirar o Facebook, que realmente são só as músicas do Instagram. Uma coisa que eu não falei, mas vou falar agora, tá? Nada que tiver áudio funciona com mídia da galeria, tá bom? Então, já fique ciente disso. Quando você ativar aqui e fizer qualquer coisa de áudio, ele vai dar erro. Tem que ser o Instagram e só na câmera do Instagram normal, tá? Então desativou aqui. A partir do momento que você faz isso, você libera aí o patch Instagram Music. Como eu expliquei previamente para vocês, né? Ele tem uma entrada de áudio simples de entender, que é a entrada do áudio que tocará caso o usuário não escolha uma música, ok? E a saída dele aqui no speaker. Se for só para fazer isso aqui, né, você vai abrir o filtro e vai poder escolher uma música. Não é tão interessante, porque daí a própria pessoa pode colocar no Stories, né? O legal é você fazer aí deformações ou coisas desse tipo. Então, né, já explicando previamente para vocês aqui também,
A gente pode adicionar efeitos de áudio, né? Então, quando eu pegar aqui essa saída de áudio, eu venho aqui na categoria de áudio, ó, eu tenho vários, como por exemplo aqui um gain. Ó, esse gain a gente aumenta o volume do áudio, né? A gente tem um Energy Meter para a gente medir a energia do áudio. Com esses valores a gente pode fazer também mudanças, né? A gente tem o reverb aqui para mudar, para quem manja de áudio, mudar as coisas aqui. A gente consegue fazer um efeito de eco. Além de, dentro da library, a gente tem aqui, ó, Patch Assets Áudio. A gente tem vários aqui, ó, Voice Effect. Tem um monte de patch muito legal para áudio, tá? Então, ó, Decibel Gain. Você pode controlar aí o ganho por decibéis. Então tem muita coisa legal aqui para vocês usarem. Eu recomendo, se vocês forem usar o Instagram Music, usar de maneira interativa. Senão, você só vai segregar seu filtro com uma função que já tem nos stories, tá? Então, só explicando ele rapidinho aqui nesse vídeo aqui e explicando que tudo que a gente fizer depois que der para alterar nessa saída de áudio, né, que é a mesma do microfone e a mesma do áudio player, né? Então, esses três aqui têm a mesma saída, ó, áudio, áudio e áudio. Tudo que for feito nesse meio dá para fazer com esses três também, inclusive o Instagram Music. Lembrem dessa opção, testem ela aí no seu celular e vocês vão se divertir e aprender ao mesmo tempo, tá? Esse vídeo é rapidinho, só para explicar isso. Agora a gente pode já, depois de ter explicado essas coisas, dar uma olhadinha nos patches e nas mudanças que a gente pode fazer. Bora lá? Então vamos para a próxima aula. Essa aula aqui eu vou mostrar o básico para vocês de um patch que se chama Audio Analyzer, que ele analisa, né, o áudio e dá para a gente valores das bandas, das frequências do áudio. Então tem até as 8 bandas ali e de 0 a 1 a gente tem o valor aí baseado na força do som, tá? Então eu tenho aqui uma lógica simples, né, de áudio que a gente acabou de montar e eu vou colocar aqui o patch Audio Analyzer. Olha só. O PET ele tem uma entrada de áudio e outra saída de áudio, que eu já vou explicar para vocês como funciona, e temos 8 saídas das bandas, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer para usar ele é ligar aqui a entrada de áudio, mas para ele funcionar, ele tem que estar ligado a um speaker. Se, vamos colocar aqui o valor da banda 1 aqui, se eu der só um toque na tela aqui, ó, tá vendo que ele mudou o número, né? Mas vamos tirar do speaker agora. Eu vou dar um play de novo. Ó, não tocou, tá vendo? Aí o que que eu faço? Eu tenho que tirar aqui a minha saída de áudio do meu Audio Analyzer e ligar ela no speaker. E aí o que que você faz? Você faz uma hierarquia de patches de áudio, né? Então vamos clicar na tela. Tá? E aí você vê que ele já me deu aqui o valor de força da banda 1, né? Vou abaixar o volume aqui para não ficar muito irritante. Acho que vai estar bem baixinho para vocês, mas tá bom. Dando para ouvir tá bom. Então você vê que ele vai de 0 a 1, sendo o 1 mais forte, o 0 mais fracos e diferente entre as bandas. Quer ver que bandas são essas? Aí é um pouco complexo de explicar, você tem que manjar de produção de áudio. Eu não manjo tanto, tá? Mas se você já manjar, você consegue ver aqui, ó, onde a gente pega o patch, ele tem separado qual a frequência que cada banda pega. Então, de 0 a 400 Hz, banda 1, de 400 a 900, banda 2, e por aí vai até a banda 8. E é isso aqui, eu posso fazer o que eu quiser, como por exemplo, como ele vai de 0 a 1, eu posso usar como um transition, olha só, um transition, tá? E colocar aqui na escala de um plane, por exemplo. Então, coloco aqui, ó, vou dar um play. Viu só? Ele reagiu ali, ó. Vamos de novo. Reagiu com áudio. Então é para isso que ele serve, tá? Então para você ter várias bandas fazendo efeitos diferentes. Então eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, um transition. Vai controlar de 0 a 1. Não precisa nem pôr o transition. Vamos colocar num pack aqui, ó. A banda 1 vai controlar o X, banda 2 o Y, banda 3 Z. Bota aqui, ó.
Tá vendo? E a gente já tem uma distorção. Como é de 0 a 1, também a gente pode controlar uma deformação de rosto, qualquer coisa que vai de 0 a 1. E se a gente quiser mudar esse valor, só usar um transition também e colocar os valores que eu quero que sejam de 0 a 1 dentro desse intervalo, tá? Então, esse é o Patch de Audio Analyzer. Vou deixar isso aqui que a gente fez de exemplo para vocês darem uma estudadinha aí depois e a gente já pode ir para a próxima aula. Agora a gente vai aprender sobre o patch de áudio delay. Não se engane pelo nome, não é para você atrasar enquanto o áudio vai tocar ou não. Isso você pode fazer um delay lá no pulso do screen tap mesmo, né? Vou mostrar rapidinho para vocês. Se você quiser que o áudio toque com delay, você bota aqui, ó, no gatilho. Aqui eu estou usando screen tap, mas você pode usar o que você quiser. Usa um delay aqui, ó. Bota um delay aqui, pronto, ele vai tocar com delay, tá? Agora, o que que o áudio delay faz? Ele é basicamente um efeito de eco, né? Então, vou mostrar ele para vocês aqui. Ele é bem simples de se usar e pode ser bem útil e funciona também com microfone. Por exemplo, você quer fazer aquele efeito da pessoa falando num lugar muito aberto, com eco e etc., efeito de teatro, você pode usar ele também, tá? Então, vamos usar aqui, ó, áudio delay. Eu vou explicar como é que ele funciona. Então, a gente tem aqui de padrão, né, a entrada de áudio e a saída de áudio também, para a gente fazer aquela hierarquiazinha, tá? Inclusive, uma coisa que é importante explicar, vocês podem colocar vários efeitos, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o Audio Analyzer, né, seguindo aqui essa hierarquia e terminando ali no speaker, tá? Pode fazer vários, um atrás do outro. Lembrando que o da frente vai fazer efeito sobre o de trás, ok? E aí, como que ele funciona? Depois que você conectou os áudios, etc., a gente pode colocar até 4, né, ecos. E aí a gente tem como ativar ou desativar eles, tanto por aqui, né, de deixar ativado ou não, como também a gente pode fazer eles serem ativados por algum gatilho de switch, de boolean, né? Logo abaixo de todos os ativadores, a gente tem as opções de time, que são o tempo desse eco em milissegundos. Então, esse primeiro aqui está com 300 milissegundos. Olha o que vai acontecer. Eu vou dar play aqui, ó. Ele deu um eco, né? Aí, se eu ativar o segundo, colocar o segundo com 600. Ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês ouvirem. Agora ele deu 2 ecos. Se eu ativar o terceiro com 900. E eu posso ativar mais um com 1200. E aí a gente vai ter 4 ecos, olha só. Tá vendo? Então, um efeito de eco. Aí a gente tem aqui as opções de feedback, wet and dry. Então, aqui a opção de feedback é o tanto que o eco vai fazer eco dele mesmo. Se você deixar em 0, ele não vai fazer eco do eco. Ele só vai fazer um eco do som original, que é o que a gente viu até agora. E se eu deixar em 100, ele vai fazer o eco total. Ele vai ficar meio que para sempre tocando até ficar bem baixinho. Então, se eu colocar aqui 100, por exemplo, ó. Ele tá dando eco dele mesmo. Ó. E aí dá um efeito de microfonia, fica doideira. Se for isso que você quiser, tudo bem. Você pode deixar na metade, em 50 ou em 0 para nada. E o wet, você define o volume dos delays. Então, se você quiser, por exemplo, que o delay, né, que seria o eco, seja mais alto que o som original, você pode colocar aqui, ó, 200. Fica vendo o que vai acontecer? Tá vendo? Os ecos ficam mais altos. E o dry seria o volume do áudio original. Então, se eu deixar em 10 o áudio original, ó, aí vem depois o delay bem mais alto. E a gente tem o bypass. O que seria o bypass? Sempre que você vê nessas opções aqui, é para a gente ignorar esse efeito. Vamos supor que eu quero desativar o eco como um todo. Ao invés de eu vir aqui e colocar uma opção para ativar cada um desses aqui, ou desativar cada um desses aqui, eu boto só para desativar o bypass. Então, quando o bypass estiver ativado, ó, não tem eco se eu desativei. Ele tá com eco. Então, é basicamente uma opção de tipo, ignora esse patch aqui, passa para frente, tá? É isso que essa opção faz. Então, assim que se usa o áudio delay, quer fazer um som de eco, um efeito de stand-up, por exemplo, quer botar, por exemplo, um efeito de risada
e aí você, vamos supor que você comprimiu, ele deixou ele bem levinho, mas você queria que ele ficasse bem espaçoso dentro do seu filtro e tal, você pode colocar esse áudio delay e fazer esse efeito. O de palma também com eco fica legal. Então, vai testando que tem várias ocasiões que você pode usar, deixar interativo, inclusive, e economizar espaço no seu filtro, tá? Então, vamos para o próximo patch aí, para a próxima aula. Aqui nessa aula a gente vai aprender sobre o patch Beat Crusher. Ele é um patch que serve para você simular aí efeitos retrô, por exemplo. Serve também para você fazer um efeito de robô na sua voz. Vamos testar ele, vamos dar uma olhadinha, que ele é bem legal, pode ser bem útil em alguns momentos, tá? Esse patch ele é bem mais simples do que o outro, né, visualmente, mas ele é bem legal também, tá? Ele tem primeiro, então, né, como obviamente temos em todos aqui uma entrada de áudio e a saída de áudio, para a gente fazer na nossa hierarquia de áudio. A primeira opção que a gente tem é o mix, que é o tanto que a gente quer que tenha o efeito e o tanto que a gente quer que tenha o som original. Se a gente deixar em 0, ele vai passar o som original. Se a gente colocar em 100, ele vai passar o som modificado. E aí aqui a gente pode emular, né, como se a gente estivesse diminuindo a qualidade do nosso som, até para fazer um som meio de filme retrô, de jogo retrô. Nessa configuração padrão, olha como que ele fica. Ó, vou dar um play aqui. Vendo que ele já ficou com uma qualidade inferior. E aí se eu diminuir aqui, por exemplo, o número de bits para 2, fica vendo o que vai acontecer. Tá vendo? Por isso que eles meme, né? E se eu aumentar para 16, ó, a gente já tem uma qualidade bem melhor. E olha o original para vocês compararem. Então, o que vai mudar mais é o sample rate, que são um número, aqui, ó, deixa eu só confirmar, né? O número de bits que vai mudar a intensidade do valor final ali, bit de som, tá, gente? Aí tem um problema no Spark, que é um negócio que faz tempo que tem, eles não resolvem, que a gente não consegue escrever números maiores de 1000. E aqui, pra gente brincar legal, tem que ser número maiores de 1000, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 2000, aí ele converte para 2. Então, o que que eu faço geralmente? Eu faço aqui um multiply, tá? Aí eu coloco aqui 500 vezes 2, que vai dar 1000, e coloco um outro multiply. E aí sim, a gente tem um valor aqui de 1000, né? Então, por exemplo, se colocar 4000, que é a metade, ó, fica vendo como é que fica o som. Vendo que fica meio retrô, meio esquisitão, ó. Aí, se eu colocar o meu microfone, vamos botar um microfone aqui para vocês verem como é que fica. Ó, posso colocar ele aqui, ó, no meu pet. E eu vou colocar ele para testar e vou me mutar aqui para vocês ouvirem só o efeito, tá? Lá. Alô? Tá me ouvindo? Olha só. Hello. Tá vendo que eu tô com uma voz meio meio robotizada, meio retrô, parece que eu tô falando por um rádio. Vamos supor que você vai fazer um efeito, que a pessoa atende o celular, ela recebe uma ligação, ou ela tem um walk-talk. Aí você pode fazer assim, ó. Vamos colocar 2000. Olha, tá conseguindo assim? Tá bem engraçado, né? Alô? Alô? Alguém tá me ouvindo? Isso tá em nós, ó. Tá 10 mil. Ó, agora com 10 mil, consegue me ouvir, mas ainda tem um efeito de interferência, né? É legal pra dar uma ambientação aí no seu filtro, né? Dependendo da sua proposta, etc. Então, né? Lembrem que esse efeito existe. Um dia, se vocês quiserem fazer um robô, um walkie-talkie, alguma coisa assim, usem ele que vai dar um efeito bem legal. Até uma coisa meio alienígena, quem sabe? Legal, né? Então é isso. Esse foi o Beat Crusher. A gente pode ir para a próxima. Agora a gente vai ver um patch de áudio que se chama Denoiser, que ele serve para tirar o ruído de fundo que tem, né? Uma dica que eu vou dar agora para vocês, se vocês forem fazer para gente que faz conteúdo, né, e grava bastante stories falando, etc., oferece esse efeito, porque às vezes o som do stories fica muito melhor depois de colocar ele. Principalmente em gente que mora em lugares movimentados, com bastante som de fundo. É bem legal esse patch, tá? E ele é compatível com qualquer celular, não tem nenhum problema nesse sentido. Eu vou ensinar a usar ele aqui para vocês a usarem ele aqui para vocês. É muito simples e tem um resultado muito legal. Então, para a gente testar aqui, eu gravei um áudio, tá? Sem os filtros que eu já uso aqui no OBS, que vocês ouvem meu som já
sem noise. Eu gravei um som puro para vocês verem. E olha só, vocês vão ouvir o barulho de som. Vou deixar bem alto para vocês ouvirem o noise, tá? Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Tá vendo? Tem um barulhinho ali do meu computador, aqui do lado, de vento, de ventilador, o que tiver, tá? E aí eu posso usar o patch aqui, ó, Denoiser, para diminuir isso. E eu acho bem bom até, viu? Então vem aqui, ó, Denoiser, ligo o áudio, liguei aqui e eu coloco o tanto que eu quero que esse efeito faça. Então se eu achar que tá muito forte, eu posso diminuir aqui. Inclusive, eu posso colocar um slider, ó, sabe? O sliderzinho. Posso colocar aqui um transition de 0 a 100 e colocar para a gente escolher pelo slider o tanto que o efeito vai fazer, tá? E posso colocar um screen tap também, ó, para ativar ou desativar esse efeito. Alô, testando o som. Esse som. Calma aí. Agora vamos lá. Eu vou dar play primeiro com o noise para vocês verem como é que fica, né? Que a gente tem o bypass, que é a mesma coisa que eu falei para você, para desativar, tá? Vou dar o play original e depois vou dar o play sem, tá? Vamos lá. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Belezinha? Agora vamos ouvir com o efeito? Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Legal, né? Agora eu vou começar desativado e depois vou ativar para vocês verem a diferença. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Belezinha? Então, muito simples usar isso aqui. Serve também para você que não entende de edição de áudio. Vamos supor que a pessoa te mandou um áudio no WhatsApp e esse áudio tem que estar no filtro. Usa esse filtro aqui que vai dar uma melhoradinha nesse áudio, vai ficar com uma qualidade legal e vai funcionar em qualquer celular, tá bom? Então, rapidão, a gente já pode ir para a próxima. Agora a gente vai ver aqui o patch de distorção de áudio, que ele serve para deixar um áudio mais estourado, por exemplo. Quando que eu usaria esse áudio, esse patch aqui, né? Quando eu quisesse fazer um efeito super exagerado, né? Sabe aquele meme de quando explode as coisas, faz um barulho super altão? Eu usaria esse patch. Ou quando eu quisesse aumentar o volume do que a pessoa fala, né? Que nem a gente teve o denoise ali, para pessoas que têm muito ruído em volta. A gente pode usar isso aqui, por exemplo, para pessoas que falam muito baixo e querem que o Stories aumente aí o áudio dela. Mas toma cuidado que isso vai aumentar todos os áudios, tá? Então vou demonstrar aqui para vocês, né? Temos aí nossa configuração simples, Distortion, né? É o nome do patch, entrada de áudio, saída de áudio, como todos. E aí a gente tem o drive, que seria basicamente o tanto de distorção. E o gain, né, que é o ganho, é o tanto que a gente vai aumentar de volume do original, tá? Então se eu colocar, por exemplo, o drive aqui em 0 e o ganho em 6, ele vai ganhar 6 decibéis. Vou dar um play, mas tome cuidado aí que vai ser bem alto, tá? Vamos lá. Opa! Tá, esse foi com efeito, agora vou dar play sem o efeito para vocês verem. Opa! Tá vendo como ele aumentou o áudio e não comprometeu tanta qualidade, né? O drive aqui, que é o que dá a distorção, ele compromete a qualidade e fica mais alto. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 20, fica vendo, prepare, abaixa um pouco o volume aí, né? Já tô avisando antes para vocês não assustarem, ó. Opa! Tá vendo? Bem estouradão. Então, se você quiser dar esse tipo de efeito, aí você usa esse patch aqui. Eu usaria, como eu falei para vocês, para aumentar algum áudio que está baixo, ou para aumentar, para a pessoa usar o volume do microfone maior, né? Uma pessoa que fala baixo, quer ter mais a voz mais imponente, mais colocada ali. Inclusive, a gente pode combinar, né? Posso colocar o distortion e depois o denoiser. Então, eu aumento aqui o áudio, deixar o drive em 0, ganho em 6, aumentei o áudio, ó. Opa! E tiro o noise. Posso colocar aqui também o ganho para ser controlado por um slider e etc, ok? O mix, né, que é o que eu não expliquei, se eu colocar em 0, ele vai ficar o som original. Se eu colocar em 100, ele vai ficar com o efeito. E o bypass é para desativar o efeito, tá? Mesma coisa dos outros. Então, é isso. Eu vou deixar essa configuração aqui. Nesse arquivo vocês pegam lá no final depois para estudar.
testa no microfone também para vocês verem como é que fica. Tem alguns celulares que tem microfone baixo, etc. Já adiciona isso aí, ó, à sua cartela de criações. Vocês podem resolver problemas de criadores de conteúdos variados por aí. Belezinha? Então, rapidão, já podemos ir para o próximo. Agora a gente vai ver sobre o Pitch Shifter, que é o alternador de tom. Nesse aqui a gente pode deixar a voz mais grave, mais fina e coisas desse tipo para fazer uns efeitos até que são bem divertidos, mas também para fazer efeitos úteis, né? Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho lá, de novo o exemplo da moedinha. Você quer colocar que quanto mais moeda você pega, mais fino o som fica. Ao invés de você ter um som com cada tom, você pode alterar esse tom via patch. Vou até fazer um exemplo ali que a gente vai clicar e a cada clique o nosso som vai ficar mais fino, né? Para isso, né, primeiro eu vou mostrar como que o patch funciona. Aqui, ó, Pitch Shifter. Pitch do inglês significa tom, ok? E aí a gente vai testar com aquela gravação de áudio que eu fiz. Então liguei aqui o áudio. Ele tem aqui a configuração de tom, com o máximo e com o mínimo, tá? Não pode passar disso aqui. Até por isso eles já colocam esse limite. E a gente tem o bypass para desativar padrão, tá? E aí vamos, né, diminuir aqui para -6. Vamos dar um play para ver como é que é. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Tá vendo que ele ficou um pouco mais fino, né? Se eu diminuir mais ainda, ó. Alô, testando o som. Mais grosso, na verdade. Para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Tá vendo? Ficou bem grossa a voz, né? E se eu colocar no máximo... Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Legal, né? Aí o que a gente pode fazer também, ó? Fazer um efeito de monstro, que quando você coloca muito grosso é difícil de entender o que a pessoa tá falando, né? Então eu criei 3 speakers aqui, eu posso fazer 3 sons ao mesmo tempo, tá? Então, ó, speaker 1 e speaker 2. O som do speaker 0, a gente vai deixar o som original. Então, vou colocar aqui o som original. O segundo som vai ser uma voz fina. E o terceiro som vai ser a voz grossa. Então, vou criar outro pitch shifter. Tá? Coloquei aqui o pitch shifter, ó. Então a gente tem a voz fina, a voz grossona e a voz original. Aí eu vou mexer nos volumes aqui, ó. Speaker 0, vou deixar com o volume 50, que é a voz original. A voz fina, vou deixar com o volume 20, 22 aqui. E a voz grossa, vamos deixar com 60. Vamos deixar a voz original mais alta, vai? 80 ali. E vou dar um play agora. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Viu? Com um som meio demoníaco, né? Aí dá para vocês fazerem várias brincadeiras assim também. Aí, o que eu falei que ia fazer era de quando clica fica mais fino, né? Então, eu vou deixar essa... Isso aqui vocês viram no vídeo. Eu vou deixar para vocês no arquivo a de ficando mais fina. Então, vamos pegar aqui na library algum som para a gente fazer isso. Tem que ser um som curtinho para não ficar irritante, né? Esse aqui. Não. Esse aqui é legal, ó. Da harpa aqui. Então pegamos o barulho da harpa. Ok. Aí a gente pode colocar aqui o pitch shifter. E aí ele vai ficando grosso quando vai ficando fino, quando vai ficando maior, né? Então o que a gente faz? A gente bota um counter aqui, ó. E aí eu vou colocar o meu clique na tela para aumentar o valor do counter. E vamos colocar um multiplicador nele, porque como ele vai de 1 em 1, é muito, né? Vamos colocar aqui 0,2, então ele vai ir de 0,2. E vamos colocar aqui no tom, ok? E aí vamos clicar na tela agora. Calma aí que eu tenho que aumentar o número de count aqui. Deixa eu botar em 1 só para a gente ver o efeito mais rápido, ó. Viu? Vou colocar 13 aqui o máximo. Vou botar de novo, ó. Tá vendo? Com um arquivo de som só, de 19 KB, a gente consegue ter vários sons diferentes.
Aí eu posso colocar aqui, ó, até no subtract, né? Pode colocar para subtrair 12, para ele começar a subtrair 12, para ele começar lá do grossão. Aí vamos ver agora. Aí a gente coloca 24 aqui, ó. Legal, né? Então vou deixar esse aqui de exemplo para vocês lá no final, vocês peguem esse arquivo, mas só para mostrar que não é só para deixar a voz mais fina, etc. Funciona com qualquer áudio e dá para fazer muita coisa legal, hein? Então é isso, já dá pra gente ir pro próximo. Mas comentando esse aí, que eu acho que vocês gostaram desse aqui. Gostaram? Quero feedback de vocês. Bora lá pro próximo. Agora a gente vai ver o Energy Matter. O Energy Matter, ele funciona parecido com o Audio Analyzer, só que ele é um pouco mais simples de usar. Eu vou explicar aqui para vocês nessa aula. Então vamos lá. Tem aqui uma configuração simples, só que dessa vez eu coloquei uma música para a gente testar, que tem variação aqui, né? Deixa eu dar play, ó. Então, a gente vai usar o Energy Matter, tá? Energy Matter, muito simples para a gente usar ele, né? Igual a todos os outros que a gente fez, se encaixa aqui na hierarquia de áudio, entrada de áudio, saída de áudio, a gente já pode começar a usar. Então vamos lá, ele tem duas entradas, né? Na verdade três, contando com a de áudio, que é a de window, que numa tradução livre aí seria a janela, que é a janela que ele vai calcular os intervalos do áudio. Quanto menor for essa janela, mais brusco vai ser as batidas, né? Então, quando bater, ele vai do 0 para 1000 de uma vez. E quanto maior, mais suave vai ser essas trocas, tá? Então, você vai ajustando isso aí. E o cut off aqui é, é uma parada que eu já não entendo muito da parte da frequência do áudio que você quer meio que tirar para fazer um filtro de baixo. Eu não mexo porque eu não entendo direito como funciona, posso até ter falado besteira. E a gente tem três saídas. Eu não entendo muito bem também como é que isso funciona, porém ele tem uma saída de esquerda e de direita, mesmo a gente só usando áudios em mono. E ele realmente sai diferente, tá? Mas eu vou colocar aqui um valor, ó, das duas, dar um play, vocês vão ver que vai ser diferente o valor das duas. Na verdade foi igual. Eu acredito, tá, que isso aqui sirva para áudio do microfone e áudio do Instagram Music. É o único sentido que faz, sendo que quando a gente coloca um áudio não mono, ele não funciona, né? Então, por isso, eu acho que se você estiver usando o arquivo de áudio, nem vale a pena você usar a energia da esquerda e a energia da direita, a não ser que você esteja usando o microfone ou o Instagram Music, mas testa aí, qualquer coisa você me fala, quem sabe a gente não faz um vídeo aqui corrigindo. E o que a gente pode usar é o vídeo de energia geral. Essa energia é como se fosse o volume, tá? Então, quanto mais alto, maior vai ser o valor aqui. Tá vendo? E se eu colocar aqui, por exemplo, a janela de 1, aqui, ó, 2, ó, vendo, colocar a janela de 10, ó, ele fica 0 ali, porque ele não tem de onde pegar, que é o que fica mais brusco ou não, né? Vou deixar em 0 aqui. E o cut off, vamos colocar 10 só para ver o que acontece. Lá, eu não sei. Eu não sei o que acontece, tá? Mas uma coisa que eu sei que é diferente lá, por exemplo, do Audio Analyzer, é que os valores aqui ficam muito baixos. É difícil usar ele para efeito no transition direto, por exemplo. Então, para fazer isso, né, vamos colocar até um plane aqui. Colocar a escala, vamos botar um pack. A gente tem esses valores separados. O que eu faço, né? Você viu que o valor é muito baixinho ali, ó. Ó, 0,00. Eu uso multiply, tá? Multiply, vamos multiplicar por 100, por exemplo. E vamos colocar em todos aqui. $200. Vou colocar 400. Vou baixar aqui o volume para vocês, né? Que deve estar bem alto. É.
Consegue ver que o movimento tá bem brusco, né? Se eu colocar aqui 10, ó. Vou colocar 5. 3. 1. Nem dá o valor ali, ó. Vou colocar 600. Fica... Então, assim, vão testando, tá? Vão criando hierarquias, efeitos. Às vezes vocês podem usar, por exemplo, o distortion lá que a gente aumenta, né? A gente coloca o distortion aqui, aumenta aqui pra caramba o áudio, ó. Bota aqui, só que aí o som que a gente bota pra tocar, só o som ali. Vamos ver se dá certo. Olha lá, tá vendo? Ficou bem mais forte. Vou botar direto. Tá vendo? Então eu usei um patch aqui para aumentar o volume e aí coloquei ali. Também pode funcionar. Vai criando essa hierarquia, vou deixar esse arquivo aqui de exemplo para vocês, mas basicamente é o que a gente fez lá com o Audio Analyzer, mas em vez de ter todas as bandas separadas, aqui eu tenho esquerda e direita, que eu acho que é para aquilo que eu falei para vocês, e o volume como um valor só, geralzão, tá beleza? Então é isso, a gente pode ir para a próxima. Lembra que a gente viu lá o áudio delay, onde a gente fazia uns efeitos simples de eco? Agora a gente vai ver um efeito mais complexo e bem legal mesmo. Ele saiu recentemente, acho que na versão 138 do Spark. Então, acho que até por isso que existe os dois patches, porque antes já existia o áudio delay, eles lançaram esse novo que serve muito bem para você ambientar o seu áudio, tá? Você quer parecer que está numa sala pequena, você quer parecer que está num teatro, dá para fazer isso com esse patch e funciona bem legal. Vamos lá dar uma olhada? O nome dele é Reverb. Para quem já trabalha com áudio já sabe o que é, né? Mas eu vou explicar mais ou menos, até porque eu não entendo tanto assim de áudio. Mas vamos lá. Para usar ele, né? A gente pega aqui Reverb e a gente tem a entrada de áudio e a saída de áudio. Para a gente colocar na hierarquia, como todos os outros. A primeira opção, que é a opção de Mix, que é a mesma coisa dos outros. Está no 0 fica o som original, está no 100 fica o som com efeito. E aí a gente tem algumas configurações aqui de eco, propriamente dita, tá? Tudo que está como reflection ou reflectivity é como o som vai e volta de uma simulada parede, tá? Então a gente tem reflectivity, no geral, é o tanto de eco. E o reflectivity high é o tanto de eco das altas frequências. Sabe lá nas 8 bandas? Quanto que a banda 8, a 7, não sei o que lá, vai refletir. E reflectivity low das baixas frequências, tá? E aí a gente tem early reflections, que são as reflexões delas mesmas, as reflexões antigas e o ganho dessas reflexões, tá? Então, ele já vem com uma configuração padrão aqui que fica parecendo uma sala grande com um eco. Então, eu só coloquei, não mudei nenhuma opção. Antes de ir, só o bypass, né, que a gente desativa, mas vou dar um play. Vamos colocar o áudio original para tocar, que é aquele que eu já usei aqui, ó. Alô, testando o som. Esse aqui deu falando normal. Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume, ó. O som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no... Beleza, agora vamos dar um play com o reverb. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Aí, uma opção legal que eu não falei ainda, que é aqui, ó, Room Size, é o tamanho da sala. Aqui é uma simulação em metros, então isso aqui é para uma sala de 50 metros de distância entre você e a parede que está refletindo isso na frente. Então, se eu colocar, por exemplo, 100, fica vendo o que vai acontecer. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Agora vamos supor que você quer fazer um efeito claustrofóbico, né? Onde você está apertado dentro de um espaço muito pequenininho, o eco quase não existe. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3 metros, fica vendo como é que fica o som. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Tá vendo? Parece que a pessoa se enfiou dentro de uma geladeira e tá falando de dentro de uma geladeira.
Então é legal também esse efeito de reverb, até para você fazer, por exemplo, numa lógica onde um objeto que emite o som, uma caixa de som, ele entra dentro do ambiente fechado, você adiciona esse efeito, ele sai, você bota o de sala maior. Bem legal, então testa aí. Tem muitas possibilidades, tanto para jogo como para você vai fazer uma cena de um filme, você vai fazer uma cena de uma série, você vai ambientar a pessoa numa floresta, vai ambientar num palco, vai fazer, eu tô como se eu estivesse num palco de teatro e tal. Quer fazer o efeito da palma, como eu falei para vocês, isso aqui também pode ficar bem legal. Fazer um efeito de megafone, dá pra fazer muita coisa. Esse patch é muito legal, tá? Então, testem aí e me mostrem o que vocês criarem e a gente já pode ir para a próxima. Agora a gente vai ver o último patch desse módulo nosso aqui, que é o Ring Modulator. Ele é um patch que faz oscilar o pitch, né? O tom do seu som. Pode ser da voz, pode ser de uma música ou coisa assim. Fica um efeito meio robótico, meio alienígena. Diferente do pitch shift, porque ele fica mudando o tempo todo. O pitch shift você faz uma vez só, né? E aí ele fica o som parado, estático, naquele tom. Esse aqui ele fica oscilando, então faz um efeito bem doido, misterioso, assim, entre outros que você pode fazer. Muito simples de usar também, então Ring Modulator. A gente bota aqui, entrada de áudio, saída de áudio. Aí a gente tem a opção de bypass, para ativar e desativar o mix, né? Onde 0 é o som original, 100 é o som com efeito. E a frequência, que pode ir de 20 a 10.000, porque é pela frequência em Hertz. Então, se eu colocar aqui, lembra do 1000, né? Vamos usar o multiply, 500 por 2, a gente ter o 1000, multiplicar de novo por 10. E vamos ver como é que fica com 10.000? É a mesma gravação, tá? Então vamos lá. Não dá para entender nada, né? Que esse é o máximo. Mas se a gente colocar em 20, por exemplo, ó. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. E se eu colocar em 300, ó. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. E aí se eu colocar um mix aqui em 50, por exemplo, que aí adiciona um pouquinho da voz original, ó. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Tá vendo? Parece uma barata alienígena falando. Então é legal vocês usarem ele para quando vocês quiserem um efeito assim, né? Até para, por exemplo, vamos pegar aqui um som. O da harpa, de novo, né? Esse som aqui, ó. Você quer um efeito nesse ritmo, mas você não quer um negócio angelical, você quer um negócio meio alienígena, né? Então você pode colocar aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar em 100 aqui o mix. Vamos aumentar para 10.000, por exemplo. Ó, você já tem um som completamente novo, tá vendo? Vou colocar em 5.000 para ver. 10. Ó. Um som completamente diferente do original, que é assim. A 10 aqui de novo, 10.000 e... Olha aí, ó. Bem diferenciado, né? Então, vai testando aí, quem sabe alguma coisa fica legal. Vou colocar esse arquivo aqui para vocês também. Beleza? Então, vamos para a próxima. E agora um bônus aqui, vamos fazer um filtro do zero que vai usar áudio, que vai ser um filtro de voz de pato, que é aquelas... Quando eles vão entrevistar uma pessoa que não quer ser identificada no jornal, põe aquela voz e vão pixelar a tela. Um efeito bem simples, mas que é bem divertido, tá? Então, primeiro, antes da gente colocar áudios, né? Eu só joguei a nossa gravação para a gente usar de exemplo. Vamos, né, já tem um speaker aqui. Vou deletar essas luzes e vamos criar um retângulo aqui dentro de um canvas, né? Retângulo em tela cheia. Vamos colocar aqui um material nele flat, que a gente vai chamar de Pixelator, ok? Vamos colocar um Associative Alpha aqui. E aí vamos pegar aqui na câmera a segmentação de pessoa. A gente bota a segmentação de pessoa aqui. Vamos extrair também a textura da câmera. E agora vamos lá na library. Procurar aqui por pixel. Já vai aparecer alguns patches. Esse Pixelator aqui do Kevin Creeper.
né? Eu vou deixar o arquivo para vocês aí também, mas esse aqui já é bem legal, tá? Então vou importar ele, vamos jogar o nosso material ali dentro, vamos desativar a Advanced Render Options dele. No Alpha a gente já bota a segmentação. Agora a gente bota a Camera Texture, Pixelator, que é o patch que a gente pegou, ligar a textura da câmera aqui. Aqui no Screen Size a gente puxa o device, pega o Screen Size dele aqui, joga para lá e pronto. Ó, até se a gente pegar animado aqui, ó. É uma coisa só que eu vou fazer, a máscara de segmentação, vou aumentar ela aqui, ó. Ela contornar mesmo a pessoa, tá vendo? A gente não precisa de muita precisão nesse sentido, ó lá. A pessoa fica pixelada, tá? Aí aqui no material a gente pode vir aqui, ó, e deixar um pouco escuro. Né? Deixa eu só vir aqui na máscara de novo. Diminuir um pouquinho. E beleza, tá? A gente tem aí um efeito. Não gostei muito não dela escura, vou deixar claro mesmo. Beleza, agora, né, rapidinho aqui para a gente pôr efeito de som. Vamos jogar o nosso speaker aqui, o áudio dele aqui para baixo, tá? E a gente vai chamar esse de agudo. E vamos jogar a nossa gravação. Mas no caso aqui vai ser o microfone, tá? É legal fazer com o microfone. A gente só vai usar a gravação para a gente testar. Vamos colocar aqui áudio player, áudio clip, screen tap, multiclip controller, mais rápido. E a gente bota ali no áudio e vamos colocar aqui um pitch shifter. Esse aqui vai ser o agudo, então a gente vai aumentar aqui os semitons, vamos aumentar uns 6 para cima. Só que a gente vai diminuir o volume dele, né? Vamos colocar aqui ó, uns 50%, tá? Agora eu vou duplicar esse speaker, ou criar um novo, né? Tanto faz. Ó, vou colocar ele embaixo daqui para ficar arrumadinho. Vamos chamar ele de grave. Aí o grave eu deixo com uns 80%, pode deixar um pouco mais alto, porque só o fato da gente aumentar aqui ele vai ficar mais baixo, né? E a gente cria outro pitch shifter. Só que agora a gente abaixa 6 tons. Bota o áudio aqui. E vamos testar? Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Eu vou colocar menos 10. E aqui eu vou pôr 4. Não vou deixar tão fino, que senão acho que fica muito estranho. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Ó, 50% no grave e 40% no agudo. Vamos ver. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. E deixa em 6 aqui mesmo, ó. Alô, testando o som. Esse som aqui é para ter muito mais ruído do que o som que vocês estão ouvindo no vídeo. Beleza. Aí agora a gente bota o som do microfone. Pode até apagar isso aqui, pode apagar o arquivo de áudio, tá? Vou deixar aqui se vocês quiserem testar com ele. E eu vou testar aqui com o microfone para vocês. Vou desativar meu áudio aqui, vocês vão ouvir só o meu áudio lá, alterado, tá? Olá. Ele me pegou, ele me bateu, ele queria fazer coisas erradas comigo. Eu sentia medo, sabe? Eu não sabia, a qualquer momento ele poderia aparecer na minha casa, bater na minha filha. É muito complicado. Até hoje eu não consigo dormir direito, sabe? Às vezes eu queria que ele morresse. Eu sei que é errado falar isso, mas eu sinto que eu sentiria um alívio. Eu não, mesmo com ele preso, eu não consigo dormir direito. Aí, ó. Tá vendo? Bem legal, hein? Eu gostei do efeito. Só um bônus aí pra vocês, né? De uma aplicação, um efeito meio meme aí, mas que eu achei que ficou bem bacana, tá? Então, fiquem aí com a próxima aula, que vai ser a conclusão desse módulo, e eu também vou disponibilizar lá os arquivos para vocês baixarem e também estudarem aí. Vamos lá, vamos para a conclusão. Então esse foi aí o módulo de áudio e música. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês apliquem as coisas aqui
e mostre para os clientes as possibilidades, criem perfis ou projetos pessoais para o seu próprio perfil também, para mostrar para a comunidade como um todo que é possível fazer essas coisas. Eu achei que foi muito legal, gostei muito de gravar, tem muito conteúdo, né? E não se esqueça que os arquivos aí, né, de exemplo que eu usei aqui, que eu criei aqui, estão aí embaixo, é só você rolar um pouquinho e você pode deixar um feedback aí de comentário também. Lembre-se daquelas regras, né? Para você ouvir o som durante a gravação, o microfone tem que estar desativado dentro do filtro, senão ele não vai funcionar, ele só vai aparecer depois o arquivo pronto, tá? Lembre-se disso, isso é muito importante vocês se lembrarem disso. Tem gente que só vai lembrar disso depois que já vendeu um projeto para o cliente, aí tem que explicar depois para o cliente que não vai funcionar o áudio. Tem gente que só descobre na hora de mandar o teste para o celular. Então, cara, isso tem que ser básico já. Isso tem que ser algo que vocês não tem que ficar consultando, que vocês já tem que saber. Áudio funciona assim, em filtro no Instagram. E pronto, acabou, tá? Não quero ver vocês com esse tipo de dúvida. Isso pode prejudicar um job. O cliente não tem obrigação de saber isso, mas você sim, como criador, tem obrigação. Então é isso. A gente se vê no próximo módulo, que vai ser bem legal também. Valeu? Te vejo no próximo módulo, hein? Quero ver você lá. Ó, ó, ó.